Boa noite, que bom que vocês estão aqui, mais uma noite. Então lembra de movimentar um pouquinho o corpo. Quem precisar, né, se reorganiza. E a gente vai seguir a leitura do Thich Nhat Hanh, contando a história de Shakyamuni Buda. Lembrando que ele conta a partir dos sutras, né? Velho caminho, nuvens brancas, seguindo as pegadas de Buda. Capítulo 6. Ele já teve um encontro, né? Com as crianças. Quando tinha 9 anos de idade, Siddhartha soube do sonho que sua mãe tivera antes de dá-lo à luz. Um magnífico elefante branco, com 6 presas, desceu dos céus, cercados por coros de preces espirituais. O elefante se aproximou dela, seu pelo branco como a neve das montanhas. Ele carregava uma flor de lótus cor-de-rosa em sua tromba e colocou a flor dentro do corpo da rainha. Então o elefante também entrou nela sem esforço. E de uma vez por todas, ela se encheu de profundo bem-estar e alegria. Ela teve a sensação de que jamais conheceria qualquer sofrimento novamente, ou preocupação, ou dor, e acordou, soerguida, por uma sensação de pura bênção. Quando se ergueu da cama, a música etérea do sonho ainda ecoava em seus ouvidos. Ela contou ao seu marido, o rei, sobre o sonho, e ele também ficou maravilhado. Naquela manhã, o rei convocou todos os homens santos da capital para virem adivinharem o significado do sonho da rainha. Após escutarem atentamente o conteúdo do sonho, eles responderam: Vossa Majestade a Rainha dará à luz um filho que será um grande líder. Ele está destinado a tornar-se ou um poderoso imperador que regerá o mundo nas 10 direções, ou um grande professor que trará o caminho da verdade para todos os seres nos céus e na terra. Nossa terra, majestade, há muito aguardava o aparecimento de tamanho grande ser. O rei Suddhodana ficou radiante. Após consultar a rainha, ordenou que provisões do armazéns reais fossem distribuídas aos doentes e desafortunados por toda a terra. Assim, os cidadãos do reino de Shakya partilharam da alegria do rei e da rainha com as notícias acerca do futuro filho que aguardavam. A mãe de Siddhartha chamava-se Mahamaya, uma mulher de grande virtude, cujo amor estendia-se a todos os seres, pessoas, animais e plantas. Era costume, naqueles dias, a mulher retornar à casa de seus pais para dar à luz. Mahamaya era do país chamado Kolya. Assim ela rumou para Ramagama, a capital de Kolya. Ao longo do caminho, parou para descansar nos jardins de Lumbini. A floresta ali estava repleta de flores e pássaros cantando. Pavões exibiam suas esplêndidas caudas na luz da manhã. Admirando uma árvore, a Ashoka, em completo florescimento, a rainha andou em direção a ela, quando de repente sentiu-se desequilibrar. Agarrou-se a um galho da árvore. Um instante mais tarde, ainda segurando-se ao galho,
a rainha Mahamaya deu à luz um radiante menino. O príncipe foi banhado em água fresca e embrulhado em linho amarelo pelas auxiliares de Mahamaya. Como não havia mais necessidade de retornar a Ramagama, a rainha e seu príncipe recém-nascido foram levados para casa na carruagem de 4 cavalos. Quando lá chegaram, o príncipe tomou novamente um banho de água morna e foi acomodado junto à sua mãe. Ao saber das notícias, o rei Sudodana correu para ver sua esposa e filho. Sua alegria era imensa, seus olhos cintilavam, e ele deu ao menino o nome de Siddhartha, ou aquele que realiza o seu propósito. Todos os palácios se regozijaram e um por um vieram cumprimentar a rainha. O rei Sudodana não perdeu tempo em convocar adivinhos para lhe pressagiarem sobre o futuro de Siddhartha. Após examinarem as feições do menino, todos concordaram que ele carregava as marcas de um grande líder, e não havia dúvida de que regeria um poderoso reino em expansão por todas as 4 direções. Uma semana mais tarde, um homem santo chamado Asita Kaladevala fez uma visita ao palácio. Suas costas estavam arqueadas pela idade e ele precisava usar um cajado para descer a montanha onde vivia. Quando os guardas palacianos anunciaram a chegada do mestre Asita, o rei Sudodana pessoalmente veio recebê-lo. Ele o levou para ver o bebê príncipe. O homem santo olhou longamente para o menino sem dizer uma só palavra. Então começou a chorar e seu corpo tremia apoiado no cajado. Uma torrente de lágrimas escorria de seus olhos. O rei Sudodana ficou alarmado e perguntou: "O que é isto? Você anteviu algum grave infortúnio para a criança?" Mestre Asita removeu as lágrimas com suas mãos e sacudiu a cabeça. Vossa Majestade, não vejo infortúnio algum. Meu pranto se dirige a mim mesmo, pois posso ver claramente que esta criança possui verdadeira grandeza. Ela penetrará todos os mistérios do universo. Sua Majestade, seu filho, não será um político, será um grande mestre do caminho. Céu e terra serão a casa dele, e todos os seres serão seus companheiros. Choro, porque morrerei antes de ter a chance de ouvir sua voz proclamar as verdades que ele irá realizar. Majestade, o Senhor e seu país são dotados de grande mérito por terem trazido ao mundo alguém tal como este menino. Asita virou-se para partir. O rei suplicou para que ficasse, mas foi inútil. O velho homem tomou o caminho de volta para sua montanha. A visita do mestre Asita deixou o rei perturbado. Ele não queria que seu filho se tornasse um monge. Desejava que o filho assumisse seu trono e ampliasse as fronteiras do reino. O rei pensou: Asita é só um entre centenas, ou mesmo milhares de homens santos. Talvez sua profecia esteja errada. Certamente o outro homem santo, cuja previsão diz que Siddhartha será um grande imperador, deve estar correto. Apegando-se a esta esperança, o rei se consolou. 8 dias após ter tido a sublime alegria de parir Siddhartha, a rainha Mahamaya veio a falecer e todo o reino a enlutou. O rei Sudodana
Chamou a cunhada Mahaprajapati e pediu-lhe que tornasse a nova rainha. Mahaprajapati, também conhecida por Gotami, concordou e cuidou de Siddhartha como se ele fosse seu próprio filho. Assim que o menino cresceu e inquiriu sobre sua verdadeira progenitora, ele compreendeu o quanto Gotami amava sua irmã e o quanto ela, mais do que ninguém neste mundo, poderia amá-lo, assim como sua própria mãe. Sob os cuidados de Gotami, Siddhartha desenvolveu-se forte e saudável. Um dia, enquanto Gotami via Siddhartha brincar no jardim, percebeu que ele estava suficientemente crescido para aprender sobre a graça dos adornos de ouro e gema preciosas. Ela instruiu suas auxiliares para mostrarem joias preciosas para Siddhartha escolher, mas para sua surpresa, nenhuma lhe agradou mais do que aquela que ele já usava. Como Siddhartha demonstrou desconforto ao vestir tais coisas, Gotami ordenou que as joias retornassem aos seus estojos. Quando Siddhartha atingiu a idade escolar, estudou literatura, escrita, música e atletismo com os outros príncipes da dinastia Shakya. Entre seus colegas estavam seus primos Devadatta e Kimbila, bem como o filho de um dignatário do palácio, um menino chamado Kaludai. Naturalmente inteligente, Siddhartha dominava suas lições rapidamente. Seu professor, Vishvamitra, considerou o jovem Devadatta um estudante atilado, mas em toda a sua carreira jamais tinha ensinado a um aluno mais impressionante do que Siddhartha. Um dia, quando contava com 9 anos de idade, Siddhartha e seus colegas foram autorizados a assistirem ao ritual de abertura da aragem dos campos. Gotami vestiu Siddhartha e pôs bonitos chinelos em seus pés. Trajando-se com a maior realeza, o rei Suddhodana presidiu as cerimônias. Renomados homens santos e brahmanes desfilaram usando mantos e turbantes num colorido inimaginável. A cerimônia foi conduzida junto das melhores terras do reino, próximas assim ao palácio. Flâmulas e bandeiras tremulavam em cada portão e ao longo da estrada. Coloridas amostras de alimento e bebida foram depositadas sobre os altares apinhados de gente ao longo das vias. Menestréis e músicos andavam por entre os aglomerados de pessoas, acrescentando alegria e diversão às ruidosas festividades. Os homens santos cantavam com suprema solenidade, enquanto o pai de Siddhartha e todos os dignatários da corte acompanhavam o desenrolar do ritual. Siddhartha ia atrás, tendo Devadatta e Kaludai ao seu lado. Os meninos estavam muito excitados porque haviam sido avisados de que quando o ritual terminasse, todos desfrutariam de uma festança, esparramados pelos gramados. Siddhartha não ia com frequência a piqueniques e estava em grande expectativa. Os cânticos dos homens santos, todavia, prosseguiam sem fim, parecendo que iriam durar para sempre, e os jovens meninos não tinham descanso. Sem forças para suportar aquilo mais tempo, eles debandaram dali. Kaludai pegou uma manga de Siddhartha e, alheios ao desfile, seguiram na direção da música e da dança. O sol forte ardia e as vestes dos artistas estavam molhadas devido à transpiração. As gotas de suor brilhavam na testa das dançarinas. Após andarem por entre aquelas várias cenas de entretenimento, Siddhartha também ressentiu-se do calor e deixou seus amigos para procurar a sombra
de uma macieira cor-de-rosa à beira da estrada. Embaixo da sombra dos ramos, Siddhartha sentiu-se prazerosamente refrescado. Naquele momento, Gotama apareceu e, apontando para o filho, disse: estive procurando você por toda parte, por onde andava? Você deve voltar agora para a conclusão da cerimônia. Isto agradaria muito ao seu pai. Mãe, a cerimônia é longa demais. Por que os homens santos precisam cantar por tanto tempo? Reclamou o pequeno príncipe. Eles estão recitando os Vedas, minha criança. As escrituras têm um significado profundo, revelado pelo próprio Criador aos Brahmanes, incontáveis gerações atrás. Você irá estudá-los em breve. Por que razão meu pai não recita as escrituras, ao invés de ter os Brahmanes fazendo isso? Só aqueles nascidos na casta Brahmani têm permissão para recitar as escrituras, meu filho. Mesmo os reis mais poderosos dependem dos serviços dos Brahmanes para tarefas sacerdotais. Siddhartha refletiu sobre as palavras de Gotama. Depois de uma pausa longa, ele juntou as palmas das mãos e suplicou a ela: por favor, mãe, pergunte ao pai se posso ficar aqui. Sinto-me muito feliz sentado sobre esta macieira rosa. Tendo dado boa índole à sua criança, Gotama sorriu e aprovou com a cabeça. Ela ajeitou os cabelos e então retornou pelo caminho. Finalmente, os Brahmanes haviam terminado suas preces. O rei Suddhodana pisou dentro dos campos e, junto a 2 oficiais militares, começou a arar o primeiro canteiro da estação sob os ressoantes aplausos da multidão. Em seguida, os agricultores seguiam o exemplo do rei e iniciaram a arar seus campos. Ouvindo os aplausos das pessoas, Siddhartha correu para a beira dos campos. Ele observou um búfalo d'água, esforçando-se para puxar um pesado arado. Acompanhado por um robusto agricultor cuja pele era bronzeada pelo trabalho embaixo do sol. A mão esquerda do agricultor dirigia o arado, enquanto sua mão direita brandia um chicote para tocar o búfalo em frente. O sol queimava e o suor do homem vertia em torrentes do seu corpo. A rica terra foi dividida em 2 sulcos alinhados. Enquanto o arado revirava a terra, Siddhartha reparou que corpos de minhocas e de outras pequenas criaturas eram cortados também. Como as minhocas contorciam-se no solo, eram visadas pelos pássaros que mergulhavam e capturavam-nas com seus bicos. Então Siddhartha viu uma grande ave esvoaçar, atacar e prender outro pequeno pássaro em suas garras. Completamente absorvido por tais eventos, de pé sobre o sol queimante, Siddhartha também ficou banhado em suor. Correu de volta à sombra da macieira rosa. Havia recém testemunhado tantas coisas estranhas e desconhecidas que se sentou de pernas cruzadas e fechou os olhos para refletir sobre tudo o que havia visto. Composto e ereto, ficou ali sentado por um longo tempo, alheio a toda cantoria, dança e piqueniques que ocorriam em volta dele. Siddhartha continuou sentado, absorvido pelas imagens do campo e das muitas criaturas. Quando o rei e a rainha mais tarde passaram por ali, descobriram Siddhartha ainda sentado em profunda concentração. Gotama comoveu-se às lágrimas, vendo quão belo Siddhartha lhe parecia, como uma pequena e serena estátua. O rei Suddhodana, porém, foi tomado de repentina apreensão. Se Siddhartha podia sentar-se tão solene e absorto, em tão tenra idade,
Não poderia ser verdadeira a profecia do santo Ascita? Perturbado demais para permanecer no piquenique, o rei retornou sozinho ao palácio em sua carruagem real. Algumas crianças pobres do reino passaram pela macieira rosa, falando e rindo felizes. Gotami fez sinal para que fizessem silêncio. Ela apontou para Siddhartha, sentado sobre a copa da árvore, sob a copa da árvore. Curiosas, as crianças fitaram-no. De repente, Siddhartha abriu os olhos. Vendo a rainha, ele sorriu. Mãe, chamou ele. Recitar as escrituras não ajuda em nada a minhoca e pássaros. Siddhartha levantou-se e correu para Gotami, pegando a mão dela. Então percebeu as crianças que o observavam. Elas tinham a mesma idade que ele, mas suas roupas eram esfarrapadas, as faces manchadas, os braços e pernas de dar dó. Cônscio do seu traje principesco. Siddhartha sentiu-se constrangido e ainda assim queria muito brincar com elas. Ele sorriu, acenou hesitantemente e o menino sorriu de volta. Este era todo o encorajamento de que Siddhartha precisava. Pediu permissão a Gotami para convidar as crianças para o festivo piquenique. A princípio, ela hesitou, mas acabou concordando. Engraçado que hoje, quando eu entrei no Zoom, o Rokyo me chamou e ele estava com o Pedro, sobrinho dele, que eu não sei se ainda está aí. E aí, quando eu sentei, eu falei, puxa, tomara que venha o capítulo das crianças, que ele conta, ele faz o primeiro ensinamento do Dharma para as crianças, fazendo uma reflexão sobre a mexerica, os gomos da mexerica. Eu até olhei no livro para ver se era antes de começar o Zazen, aí eu não reconheci o título do capítulo, né? E aí eu falei, bom, vai ser o que vier. E aí comecei a pensar na história do tarô, no desejo, num sonho antigo de contar a história de Buda para criança. E aí me passou assim pela mente, puxa, tem a passagem do elefante branco. Isso seria uma coisa interessante, porque toda criança já viu um elefante, mas um elefante branco, e eu pensei isso, e aí o capítulo que ele traz é do sonho de Mahamaya, antes de saber que estava grávida, né, de Buda, que ela sonha com esse elefante branco e essa predição, né, dos santos. Achei incrível, assim, a hora que ela começou a falar do elefante, eu falei, gente, é muito bonito, né, essa passagem. Você vê, eu tinha, há muito tempo atrás, quando ouvi várias vezes essa história, né, que a monja Coen, nas palestras dela, no início da comunidade, a gente tinha na sala de Zazen 6 quadros ilustrados contando a passagem, a vida de Shakyamuni Buda em 6 quadros, né? E tinha esse do elefante, né, do sonho. E ela contava sempre, ela partia desses quadros para começar a palestra dela, né? E ela contava essa passagem da minhoca, do pássaro, num outro momento. Contava logo após o nascimento de Buda, quando Mahamaya segura no galho da árvore e dá a luz à cocorada, né? E ela conta que é o primeiro momento em que ele percebe a transitoriedade, né, de tudo. Que a terra é revolvida e a minhoca se movimenta, os pássaros se alimentam da minhoca, depois vem um pássaro maior e come
o pássaro menor, né? É o ciclo, né, da existência. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? O Pedro já dormiu ou o Pedro foi brincar? Ele ficou quietinho aqui, aí ele foi cochilando. Aí eu falei, você quer deitar na cama para dormir? Aí eu coloquei ele na cama aqui do lado. Aí ele depois olhou para mim e falou, eu posso descer para ficar com a minha mãe? Ah, bonitinho. Pode. Desce lá. Ah, então tá bom. Aí ele passou agora tomando banho falando assim, a monja é muito legal, eu falei com ela. E eu fiquei com ele na cabeça pensando. Ótimo. E ele ficou, eu achei que ele não ia ficar, ele ficou quase 10 minutos. Eu percebi antes de você fixar a tela, eu vi que ele estava assim com o olhinho baixinho, assim. Ficou no meu colo aqui, ficou. Foi É, ótimo. Obrigado, muito bom, sim. imagina. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar? Ainda dá tempo de participar do retiro. Quem não se animou, se anime. É uma experiência muito significativa para quem se dispõe, sabe? A fazer um dia de silêncio, um dia de perceber coisas que no corre-corre acaba não se dando conta, né? Olhar um pouco com bastante clareza como é que a nossa mente funciona. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.